O conceito de música popular brasileira, ou MPB, nasceu em começo dos anos 60, ancorado em preceitos culturais, artísticos e até mesmo políticos. No entanto, esse mesmo conceito, que chegou a rejeitar a guitarra elétrica na música brasileira por ser um estrangeirismo, sofreu muitas modificações ao longo das décadas. Hoje, a ideia do que é a música popular brasileira parece ser muito mais ampla. Rica em sonoridade, criatividade e elementos rítmicos, a música brasileira talvez seja uma das mais conhecidas no exterior. E estilos consagrados, como a bossa nova e o próprio samba, estão hoje emparelhados com outros que chamam a atenção de um público diversificado, como o axé e o sertanejo, por exemplo. Por outro lado, ritmos que alguns caracterizam como música de periferia, como o rap e o hip hop, também vão ganhando cada vez mais espaço, talvez até mesmo diluindo o que se conhecia como música popular brasileira, caminhando para um conceito que poderia se chamar música brasileira popular. Mas o que poderia caracterizar uma música popular no Brasil? Que conceitos podemos referendar? Que caminhos essa música, cada vez mais influenciada pela globalização, tem a nos oferecer? Para falar sobre os caminhos da música brasileira, o Diálogos da USP recebe agora os professores Luiz Tati, professor titular do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, escritor e compositor, tendo lançado diversos CDs em sua participação no Grupo Rumo e em sua carreira solo, e Alberto Iqueda, estudioso da música, professor colaborador do programa de pós-graduação em música da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, e do programa de pós-graduação em integração da América Latina, o PROLAN. Professores, antes de mais nada, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores, é um prazer tê-los aqui. Eu queria começar com os senhores dando uma instigada, mencionando que eu comentei agora na minha apresentação, se podemos falar, se faz sentido falarmos numa distinção entre música popular brasileira e música brasileira popular. Você acha que isso faz sentido, professor Tati? Podemos ter essa distinção ou, na verdade, é tudo, para citar o Gil, é uma geleia geral? Bom, eu tenho impressão, eu não gosto muito da expressão música popular brasileira, sobretudo quando ela se tornou MPB. Para mim ficou associada a uma fase da música de protesto dos anos 60. Eu não tenho e não indica nada. Música Sim, no final das MPB, contas, né? ué, tudo que é feito aqui é música popular Se for brasileira. brasileiro, se for popular, é tudo MPB, né? Esse outro conceito que você está dando, música brasileira popular, aí precisa pensar, é outra coisa, talvez o Iqueda possa Sim. especificar melhor. Eu não gosto desse termo e até isso confunde um pouco com a ideia de canção, porque canção, inclusive, tem mais especificidade, ela sempre tem que ter o canto, né? Sim. E tem que ter uma relação melodia e letra. E sempre quando a gente está exemplificando com canção. Exatamente. Que abrange rap, abrange tudo isso que a gente tá falando, basta ter melodia e letra, né? Então, eu eliminaria, aliás, nunca eu falei nos meus trabalhos em MPB. Só falei se fosse para localizar nos anos 60, naquela fase de música de festival, onde realmente começou. Aliás, era chamado MPB, não, MMPB, que era Moderna Música Popular Brasileira. Então era uma coisa datada. Ficou um tema anacrônico. Exatamente, é como se fosse sinônimo de música conservadora. Então, tem o rock e tem MPB. Sim. Quer dizer, parece música conservadora, né? Que não é para jovem, são para os velhos, né? Então, eu não gosto desse termo. Eu prefiro que ou a gente fale sobre canção ou música popular no seu sentido mais amplo, né? Quer dizer, instrumental, músicas folclóricas, músicas de todas as. Ou música brasileira, ponto, né? Música brasileira popular. Quer dizer, daí nós estamos falando da sonoridade brasileira. Sim, exatamente. Quer dizer, no seu sentido mais amplo. Exato, que acho que a ideia. E é importante, o senhor colocou, antes de passar para o senhor Iqueda, porque virou um clichê. Exatamente. MPB, e inclusive traz quase uma rixa. Falou, o que o rock brasileiro fez não é música, não é MPB. O que a bossa nova fez não é MPB. No final das contas, acaba sendo isso. Porque você vai botando em caixinhas. Professor Iqueda, o senhor concorda? O que o senhor acha dessas terminologias e o que o professor Tati comentou? Eu concordo bem com o Tati, evidentemente. O Tati é uma das grandes referências da música popular brasileira. E
essa distinção se fez num determinado período, sobretudo no campo da comunicação, para que houvesse alguma distinção entre a música que era considerada mais comercial naquela época, e nisso entrava até o rock que você Sim. mencionou. Mas eu concordo que, de fato, do ponto de vista conceitual, mais, vamos chamar assim, estruturalmente, é muito difícil a gente dizer, né, o que seria uma MPB, e com o tempo esse termo que já, né, estava desgastado desde aquela época, ela foi se desgastando mais ainda, e hoje praticamente quando a gente ouve esse termo música popular, praticamente tudo que se faz, né, em língua portuguesa acaba, no Brasil, acaba entrando como música popular brasileira. Esse outro conceito que você comenta, né, de música brasileira popular, ele é mais abrangente, porque evidentemente aí sim ele já abarca pela própria Constituição, né, dos 3 termos, essa questão que é, de fato, geral e não faz nenhum tipo de distinção. Mas MPB distinguia claramente aquela música de caráter mais político que o Tati lembra tão bem. Sim, dentro desse conceito é muito genérico, quer dizer, nós tivemos, inclusive, embate, como eu mencionei também na abertura, quer dizer, a guitarra elétrica não pode porque não é brasileiro, não é MPB. Quer dizer, existe ainda, dentro desse clichê, desse anacronismo, resistências de público, de gravadoras, de rádios, até de artistas, com outros gêneros, professor Tati? Você acha que se existe ainda ou é uma coisa criada do lado de fora? O que a gente sente é que, a partir do tropicalismo, essa história dos gêneros desapareceram praticamente. E, então, até dizer que está misturando gêneros passou a ser um critério até de valorização do artista, né? Quase todas as novas bandas, novos artistas que vão apresentar o seu trabalho, dizem que estão misturando rock com bolero, com não sei o quê. Quer dizer, hoje é um trunfo você promover mistura. Sim, exatamente. Isso começou de uma forma bem sistemática, até como projeto no tropicalismo. Já que a bossa nova era uma espécie de um samba requintado, cheio de harmonização e tal, o tropicalismo veio com a história de que a mistura é que é a grande solução para a vitalidade, para a fecundidade da música de maneira geral, da música popular de maneira geral. Tanto que para eles não interessavam se era do passado, se era do futuro. Quando eles gravam, pode dizer se gravam Vicente Celestino, exatamente. Carroção Materna, já muda, tudo é música brasileira. Até música internacional. Até música internacional. Eles queriam, inclusive, sofrer influência de música de fora. Jimi Hendrix, para eles, passou a ser um grande ídolo para a música brasileira. Quer dizer, então, eu tenho a impressão que a questão dos gêneros, eles praticamente se dissolveu depois do tropicalismo, principalmente na música comercial. Sim, exatamente. Desapareceu, quer dizer, não existe... E ninguém... São poucos os que assumem que são sambistas, que são funkistas, que são... Eles estão na música. E estão, de uma certa forma, fazendo transitar de gênero para gênero. Eu queria fazer essa pergunta para o senhor, para depois imediatamente trazer para o senhor Ikeda, mas não posso deixar de fazer. Por que você acha que poucos se assumem como sambistas, funkistas? Não querem o rótulo ou não assumem a impede que produza de forma diferente. Se você fica identificado com a ideia do sambista, que eu digo sambista que talvez seja o gênero que mais exige fidelidade. Exatamente. Os outros não exigem tanta fidelidade. E no meio do rock também aconteceu isso. Artistas, compositores como Herbert Viana ou o próprio Renato Russo, eles estavam loucos para fazer música de tudo quanto era gênero e ficaram identificados com o rock, não podia sair dali. Então, na verdade, eles estavam alimentando o repertório de Gal Costa, do próprio Caetano Veloso, às vezes. Quer dizer, eles estavam alimentando o repertório de gente jovem e que não estava querendo se identificar com um tipo de música muito... Até a Simone cantava a música do Renato Russo. É verdade. Então ele é roqueiro e a Simone passou a ser roqueira. Quer dizer, não tem sentido. Eles realmente trouxeram uma... Eu tenho a impressão que isso já é uma mentalidade, como eu estava falando antes, pós-tropicalista. Isso acabou realmente. Isso é bom, pela abrangência que dá, né? E aí, dentro disso, professor Ikeda, como se lida na música, como você entende. E aí nós temos, só aproveitando o que o professor Tati falou, recentemente nós rememoramos os 30 anos da morte de Raul Seixas.
Ah, roqueiro brasileiro. Roqueiro brasileiro. Ele tocava chachada, ele tocava cantava forró, ele tinha, mexia com Principalmente todos, brega. principalmente brega. Exatamente. Era o que ele mais gostava. Do que ele mais gostava. Música infantil. Música infantil. muito Ele sucesso. transitava por todas as áreas. Quer dizer, é a importância da música transitar por todas as áreas, do músico, do artista. Sim, sim. Eu acho que o próprio conceito de arte, né, já pressupõe exatamente essa questão, né, de uma abertura maior para não... né, embora a indústria da comunicação sempre necessite, né, de determinados fragmentações, até por uma questão mesmo de mercado. Tá? Então, você lembrou bem logo no início a questão da geleia geral brasileira, lá da década de 60, Sim. que o Gilberto Gil, de alguma forma, estava propondo e antevendo essa questão que pós-década de 90, sobretudo, e anos 2000, é muito essa realidade, né, da questão do mix, que alguns estudiosos têm chamado dessa época contemporânea, da pós-modernidade, onde essas fronteiras ficaram completamente diluídas. Mas eu acho que até a década de 90, Marcelo, ainda houve uma necessidade, sim, da indústria, principalmente as chamadas majors, de estabelecer determinadas classificações no sentido de propor algum tipo de direcionamento de vendagem. Né? Então, na década de 90, foi muito comum falar assim, world music. A gente ia em qualquer grande capital do mundo, ou aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, quando a gente ia nas lojas, né, que até então existiam de CDs, a gente já encontrava um local, está escrito lá, world music, música de tal, música de tal. Então, foi uma tentativa, mas eu concordo realmente que é muito difícil estabelecer esses limites claros, sobretudo contemporaneamente, embora também a gente precisa reconhecer que algumas rádios, por exemplo, se dedicam sobretudo àquilo que eles identificam como rock. Tá? Mas é muito complexo, porque não dá para a gente dizer, né, assim como vários exemplos já foram dados, o próprio Raul Seixas, mas dizer que Paulinho da Viola é só um sambista, embora exista um segmento forte, né, que se identificou como samba, ou essa dita música sertaneja, que dentro de uma tradição, né, ou de uma linearidade histórica, nada tem daquele sertanejo ou da música caipira. Exatamente, o sertanejo raiz, né, se pudesse chamar dessa forma. Né? Então, ou forró universitário. O que é o forró universitário? Então, são determinados rótulos que são colocados em determinados momentos para que se estabeleça alguma alguma linha de comunicação, mas que do ponto de vista estético é sempre muito complexo de se trabalhar de maneira mais reflexiva. É isso que eu queria trazer, por exemplo, para o senhor Tati, que o senhor comentou, forró universitário, a sofrência, o que for, são rótulos, mais do que rótulos musicais, são rótulos comerciais, professor Tati. Sim. Você quer atingir um nicho de mercado, você quer chegar neles, num determinado consumidor, antes de ser um e até ouvinte. Quer criar o consumidor. Ou criar o consumidor. Criar aquele tipo de consumidor. Então, se você identifica com rótulo e tal, você cria até uma espécie de turma que frui aquele tipo de música, e com isso, evidentemente, a vendagem cresce, há uma espécie de, ainda mais agora, com rede social, isso se multiplica de uma forma imensa. Agora, por exemplo, uma música como você citou, de sofrência, né? Isso, de uma certa forma, tá recuperando algo importante na música mundial, música popular mundial, que é uma espécie que é aquilo que a maioria silenciosa gosta, mas é a maioria que não dá opinião, que é música de sofrimento, que é música de amor, que é música que normalmente tem as vogais durando bastante, né? Quer dizer, que é exatamente o sofrimento. O aí, sofrimento. Né? Isso sempre foi, às vezes era chamado de bolero, simplesmente, às vezes era chamado de samba-canção aqui no Brasil. Sim, exatamente. Às vezes era chamado... E depois de música de dor de cotovelo. Dor de cotovelo, nos anos 50, 60. Lupicínio, Dolores Duran. Maísa, meu mundo caiu. Aí, por aí que depois nós passamos a chamar de brega. Até acho interessante esse termo. Porque dizer, faz genérico. uma distinção forte. Aí, que é um termo, na verdade, a princípio pejorativo. Exato. Né? Mas, na verdade, é uma maneira de circunscrever um tipo de música da qual não se fala de uma forma séria.
É sempre uma música que todo mundo ouve em silêncio, não diz que ouve. Exatamente. E às vezes tem Escondido em vergonha, casa. às vezes tem vergonha de dizer, porque é uma coisa muito baseada no contorno melódico, como se você ficasse um pouco submetido à força expressiva do componente melódico que faz todo mundo chorar, faz todo mundo ficar completamente desesperado ao ouvir aquilo, e só pessoas, de uma certa forma, com uma certa fragilidade, que se Sim. deixam levar por Levar aquela por isso. música. Por isso que há uma certa... se esconde muito. No entanto, é a música que mais vende no mundo inteiro, sempre foi, e ninguém fala disso, porque é uma coisa que não tem prestígio, sobretudo é música sem prestígio. Tem isso. E, no entanto, é a música que mais se ouve. Sabe quem que esbarra nesse tipo de música, embora não entre? É o Roberto Carlos. Sim, exatamente. Roberto Carlos ele esbarra na Sim, ele música tangencia brega isso. e ele sabe, Sim. disso. E às vezes até ele assume, né? Em algumas circunstâncias ele convida sertanejos para o programa dele e tal, Exatamente. porque ele percebe que ali há um laço muito forte. E vai vender disco, não é? A A rodo, numa proporção completamente... Essa né? questão dos Isso- rótulos lembra o próprio isso. movimento, né? Do qual o Rômulo, que o Luiz Tati é uma referência importante, na vanguarda paulista. Isso. Era uma variabilidade grande, né, de expressões, de estéticas diferentes, no entanto, aquilo tudo ficou rotulado muito tempo como vanguarda paulista. Então, eu acho que o trabalho que o Tati faz até hoje ainda é uma referência importante dessas referências de buscar inovações diante do quadro, né, da linha histórica que vem acontecendo, e, no entanto, como é que a gente se refere hoje, como é que a imprensa se refere hoje ao seu trabalho? Você continua sendo A vanguarda. um compositor Ainda é vanguarda de 30 anos vanguarda na depois. música popular? Muito comumente, não é sempre que isso Uhum. acontece, tem gente que acompanha depois. Muita gente ainda só conhece o trabalho que foi feito na época do Rumo, que já tem que já tem 30 anos. Já 30 anos, exatamente. Quer dizer, então tem os mais velhos ainda identificam. O pessoal que conheceu depois, né, sobretudo os mais jovens, não, daí já entra no repertório de agora. Aham. Mas é interessante que se fala ainda até hoje de vanguarda paulista. De novo, é aquela coisa, aí vai vir o Rumo, vai vir o Arrigo, Isso, sabe? Vai ter, que já tem pelo menos 30 anos de de estrada. trabalho, Quer dizer, já poderia ter se tornado, ou se tornou, um clássico, mas ainda é a vanguarda. É a necessidade dos rótulos. Né? É a necessidade dos rótulos. Aí, professor Ikeda, dentro disso, quer dizer, o quanto isso é prejudicial para a criação musical, eu acho que... até para uma difusão maior dos trabalhos? eu acho que essa questão, a pessoa mais apropriada, sem dúvida, é o Luiz Tati para responder, porque ele é, né, um criador, um compositor, ele grava, ele faz, né, recitais, faz suas apresentações. Então, ele pode falar disso de dentro, de Sim. como é que isto, né, acaba cerceando Não, e vai para ele também essa pergunta, não vai escapar. Mas eu queria só como estudioso disso. Eu acho que, de fato, isso coloca... Eu acho que isso acontece em qualquer campo da música, mesmo na chamada música clássica, música erudita, né? Até hoje, alguns compositores se identificam como aquela vanguarda, né? Como foi aqui na USP, na década de 60, a chamada música vanguarda, que hoje em dia já tem 50 anos e continua ainda sendo identificada. Então, muitos compositores não conseguem fugir daquela estética, porque eles ainda ficam muito imbuídos dessa espécie de cerceamento de que eles seguem uma linha daquele movimento da década de 60, dos professores da ECA, do experimentalismo. Né? Então, isso, de alguma forma, eu acho que porque quando a gente ouve, né, essa produção mais recente, a gente ainda percebe, fala, puxa vida, como eles estão muito parecidos. Então, há uma espécie de delineamento de uma família que se forma e eles têm uma dificuldade de superar isso. Por exemplo, se ele quer fazer uma coisa mais tonal, não, ele fica meio constrangido. Não, mas eu sigo essa linha aqui da vanguarda, da inovação. Né? Mas eu acho que o Tati realmente ele é a própria história dessa... Professor Tati, já que o senhor foi instado pelo professor Ikeda e por mim agora também, isso é prejudicial ou não? Isso atrapalha a própria criação? Como é que, eu acho que se lida com isso? Para o artista, eu acho que vai cansando, evidentemente, que é um pouco o que o Ikeda já disse. Vai cansando um pouco o rótulo, porque torna-se pesado. É um fardo, né? Vira mais um fardo do que digamos, uma apreciação, né, daquilo. E isso atrapalha a carreira de muita gente. No meu caso, eu nem considero
que eu tive carreira musical. Eu atualmente tenho mais carreira musical porque eu estou com mais tempo, por causa de sou aposentado aqui. Mas, na verdade, a minha vida foi muito mais universitária e acadêmica do que propriamente musical. Então, para mim, não fazia muita diferença. Mas eu sentia que sobretudo em entrevistas, né, em que, de uma certa forma, eu era colocado numa posição que eu já estava fazendo, eu estou fazendo músicas com muita gente, muita parceria. Então, a minha preocupação com experimentalismo está muito distante atualmente, né? Então, por isso que eu acho que acaba acontecendo. Mas eu sinto que muita gente acaba se vestindo a camisa, né? E passa a ser uma espécie de uma missão para a vida inteira. E não fica estigmatizado? De uma certa forma, cria um estigma, né? Cria um estigma, mas qualquer outra coisa do que um elogio, do que a um gênero que está... Não, é um estigma, né? Essa questão, Marcelo, é importante lembrar que, evidentemente, o Luiz Tati, ele tem, né, uma inserção até mais duradoura também na vida acadêmica, como pesquisador, como professor. Então, evidentemente, o Luiz Tati não é essa mesma referência daquele que pretende se inserir dentro do mercado e cair na mão de um produtor, né? Basta lembrar de vários artistas que, quando começaram, né, a ser dirigido por algum produtor, falaram, não, mas espera um pouquinho, acho que é melhor você cantar bolero. Estou lembrando aqui da Clara Nunes, né, cantava boleros. E aí, alguém, quando ela mudou de produtor, não, acho que você tem um jeito para sambista. Pronto, aí ela foi para essa parte mais afro. Então, de alguma forma, ela foi direcionada para um determinado caminho de que algum produtor achava que era viável, que tinha um nicho de espaço de acontecer. Né, isso é bom, professor Ikeda? Esse direcionamento é bom? O quanto isso violenta o artista? Eu diria que não é bom do ponto de vista da criação. Eu acho que o artista precisa ter essa liberdade. Essa é uma essência, né, do que seja de fato o criado, o que seja a arte. Mas ele acaba ajudando o artista a se colocar dentro de um nicho de mercado que já tem uma certa receptividade e ele acaba sempre surgindo como seguidor de uma determinada linha. Bom, os sambistas, então vem isso aqui... O senhor Tati estava comentando, que às vezes não gosta nem de se colocar dessa forma, mas exige-se o rótulo. E eu trazer para vocês, de quem é a culpa do rótulo? É das majors, se é que ela ainda existe, ou já foi das majors, é das rádios, ou da mídia, ou de todo mundo junto. Os outros dizem, quem é a culpa desse rótulo que acaba direcionando, influenciando e aí restringindo até o próprio receptor disso, né? Eu diria que isso aí tem uma base mais profunda, que nós compreendemos o mundo, de maneira geral, dividindo as coisas. Precisamos entender dessa forma. Precisamos disso, né? Quer dizer, a linguagem já é assim, linguagem existe para dividir as coisas. No mundo está tudo misturado. Não é? É a gente que tenta localizar, para definir as coisas, estabelece delimitações. Tem que compartimentar de alguma forma. Isso. Né? Agora, no caso específico da música, digamos, essa tendência mais profunda é colocado em função do mercado. Vende mais fácil, caracteriza melhor o produto, sabe qual é o público-alvo, tudo isso se define melhor. Então, é claro que, do ponto de vista prático, é muito mais o mercado que está determinando do que qualquer outra coisa. Eu acho que é isso. Concordo, professor Ikeda? Quer dizer, o caminho essa é esse, questão, né? E aí a mídia, para nós trazermos também para esse lado jornalístico, também ela acaba comprando isso e vai de roldão? A gente vê isso sim, eu acho que há uma determinação praticamente, né, de mercado, no sentido de preencher determinados nichos, determinados espaços que já estão estabelecidos, então sempre ter grupos de artistas que entram para atender aquele nicho de interesse. Mas eu acho que ele acaba cerceando. Atualmente a gente vê vários grupos, por exemplo, que se dedicam à música infantil. Então, muitos compositores, o próprio Paulo, que vem dessa experiência ampla, né, com o Rumo, quando ele vai para a parte específica de música infantil, ele acaba ficando com rótulo. Bom, ele é de música infantil. Ele é de música infantil, quando não se sabe, né, as outras experiências... Exatamente, né, não conhece o currículo. Isso. Você rotula naquela hora, põe o carimbo, acabou. Então, e você se livrar do carimbo é difícil, né? Muito difícil. É muito difícil. É quase que um impeditivo para muitos artistas. Essa área mais comercial, de grandes eventos, de muito volume de dinheiro, isso é praticamente uma determinação. Bom, não, você é cantora de samba.
Exatamente. Você não pode. Não ouse querer cantar outra coisa. Agora né? a gente não há mais praticamente essa questão da ingerência das gravadoras, Sim. porque isso se diluiu de tal forma Exatamente, ficou muito diante fluido das tudo produções mais particularizadas e tal. Mas nessa época que existiam, né, a determinação das gravadoras, um artista de uma determinada linha dificilmente conseguiria fazer. Algumas exceções aconteciam e esses eram considerados pessoas meio que incontroláveis, meio que malditos, como se falava na década de 70. Não, esse cara não dá para a gente colocar numa caixinha única. Eu vou trazer um para os senhores, que acabou de me ocorrer, eu estou falando lá, de querer mudar o estilo. Um que não é maldito coisa nenhuma, não é considerado assim, mas mudou bastante de estilo, é o Roberto Carlos. E pelo que ele começou cantando bossa nova, né? Foi para o iê, iê, iê por uma questão de mercado e voltou para a sua sonoridade talvez original e até, como o professor Tati mencionou logo no começo, que às vezes tangencia até o que pode ser chamado de brega, ou sofrência, ou o que for. Mas no caso dele a coisa não pegou. O rótulo... Ele parece que são duas personalidades diferentes, não é verdade? Ele tem o Roberto do iê, iê, o Roberto da música romântica e que não quase não dialogam. Durante muitos anos, quando ele era muito jovem, ele estava querendo um lugar ao sol, né? E ele punha a voz dele a serviço de qualquer gênero que desse, que introduzisse ele num nicho de mercado e que ele precisava muito disso, ele precisava viver disso, isso não tem dúvida. A grande influência dele, além da influência inicial do João Gilberto, que todo mundo se sentiu em condições de cantar a partir do João Gilberto. Exatamente. Né? E ele então imitou até a ponto da gente confundir a audição da João e Maria, é uma música que ele gravou que parece que ele está cantando como o João Gilberto e até imitando muito bem, né? Depois, o Carlos Imperial, que era uma figura importante na época de produtor, né? Como controversa, produtor, mas muito controversa, importante. Mas muito. Ele conseguia realmente fazer a carreira de meninos. Foi ele que levou o Roberto Carlos para uma situação de cantar músicas jovens, né? Inclusive com temática ligada à juventude na época e tal. A grande influência dele, na verdade, o que ele gostaria de cantar era música italiana. Justamente Pino Donaggio, Nico Fidenco, tá certo? Quer dizer, Gianni Morandi, aquele pessoal que fez sucesso nos anos 60. Era isso que ele ouvia. Ele não vai ganhar Sanremo à toa, e depois ele ganhou o prêmio de Sanremo simplesmente porque, na verdade, era dele cantar músicas daquele estilo, né? Ou seja, voltamos à questão, músicas de grandes durações, de grande expansão vocálica, em que você usa muito, você aproveita, explora muito o campo de tessitura, tem aquela parte lá do alto, a parte de baixo, tem sempre um refrão que é lá em cima, que dá uma empolgação, a voz dele funciona muito bem para isso, né? Canta muito bem, eu acho que o Roberto Carlos canta muito bem, é um intérprete extraordinário, a voz dele é muito agradável, é muito fácil de... E ele vai controlando isso de acordo com o desejo. Mas veja, ele só teve essa independência que você está dizendo quando a carreira dele estava completamente consolidada. Daí ele realmente ele passou a cantar o que ele queria, às vezes procurando uma linha mais popular, que nem o caminhoneiro e tal, quer dizer, a gente percebe que é uma coisa específica que ele está querendo. Às vezes eram canções que ele fazia com o Erasmo Carlos, que é um grande compositor também, sabe, pendendo às vezes um pouquinho para o rock, mas mais na fase da Jovem Guarda, né? E depois virou o grande cantor romântico do Brasil e da América. E ele faz isso muito bem, né? Faz isso muito bem. Bom, a gente vai continuar conversando, vou trazer isso para o professor Ikeda, mas o diálogo tem que fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida.